E aí pessoal, tudo bem? No último vídeo, no penúltimo, né, a gente tratou sobre a relação entre integral, entre várias integrais, e as médias simples de funções, né? Agora a gente vai tratar sobre médias ponderadas, que é justamente quando a nossa distribuição do fator que a gente está avaliando na função não é uniforme, tá? Mas sim ela tem uma ponderação, ela tem um peso, tá? E então eu vou começar o seguinte: a nossa média ponderada ela é calculada dividindo, tá? O nosso valor da média que a gente está calculando dividir por um fator, tá? Por um fator que é o nosso fator de peso, nosso fator de ponderação. Então, quando a gente tiver uma função f e a gente quer calcular essa função f que está distribuída a partir de uma outra função w, a média que a gente vai calcular ponderada vai ser a integral dessa função multiplicada pela distribuição dividida pela nossa própria integral da nossa função que descreve a distribuição, tá? Então, multiplicando por w, né, a gente está sobre os valores da f, a gente contribui, a gente vê como que a variável que a gente está olhando contribui mais ou menos para o valor total, dependendo do valor de x nessa distribuição W, tá bom? Então, dividindo pela integral de W é o análogo por dividir pelaquela distância B menos A, tá? É o nosso fator de normalização. Então, primeiro a gente vai checar se isso aqui faz sentido, tá? Olhando a função mais simples de todas, que vai ser a nossa função constante, né? Se a nossa f for igual a c. Para o caso da nossa f igual a c, a gente vai ter que essa fórmula é descrita como sendo a integral de c vezes a nossa distribuição w, tá? Dividido pela própria distribuição w, pela integral da nossa distribuição w. E a gente sabe que como ser uma constante, ela pode ficar fora da integral, né? Então a gente vai ter simplesmente a integral de w, né? Dividido pela própria integral de w, e isso aqui é igual a c, tá? Então faz sentido, né? A gente tem uma função constante, o resultado precisa ser constante. Então aqui, ok, esse valor aqui é correto como uma constante de normalização, tá bom? Então vamos pensar o seguinte: a gente pretende ter uma ação, tá? E aí a gente compra por essa ação por R$ 10. R$ 10 e a gente fica com essa ação por um ano, tá? 6 meses depois, você compra mais dela, né? Mas dessa vez por 6 meses. Eu vou colocar aqui tudo na unidade de anos, tá? Então a gente vai ter meio ano, 0,5 ano. Que aí o meu 5 parece um S, né? Vou colocar como meio. Meio ano. A gente compra de novo e vai estar por vintão. Tá? Então a gente compra de novo depois depois de 6 meses, de novo, mais meio ano. E agora tá por R$ 30 a ação.
Então, qual que é o valor médio dessa ação? Depende de quantas maneiras a gente entende as nossas compras, tá bom? A gente pode tomar o nosso W1, tá? Como a primeira vez, o W2 como o peso da segunda vez, o W3 como o peso da terceira vez, e calcular o volume, o total, né? O montante total, né? O nosso montante total vai ser o quê? 10 vezes W1, eu vou colocar aqui montante, tá? Então o nosso montante vai ser 10 vezes o W1, mais 20 vezes o W2, mais 30 vezes o W3, ok? E o valor médio, né, que a gente está olhando aqui, tá? Se essa distribuição for discreta, né, vai ser o nosso montante, né? 10 vezes W1, mais 20 vezes o W2, mais 30 vezes o W3. Isso dividido pelos pesos, né? W1, W2, W3. Ok? Então, a ideia vai ser aqui, a ideia é o seguinte, tá? A gente está fazendo uma distribuição, uma média simples, né? É uma média ponderada, mas não contínua, né? Então, aqui, o nosso W, o que o nosso W representa? É o número de ações que eu comprei. Então, aqui é o preço da ação, tá? De cada ação, e o W vai ser o número da ação. E aí a gente está ponderando, né? O valor médio das ações que eu estou comprando, né? De acordo. Isso é o nosso média discreta, né? Para o análogo da nossa média contínua, é a fórmula, portanto, eu vou fazer aqui, o análogo vai ser a nossa fórmula da nossa integral. Aqui a gente tem uma somatória, né, porque a gente está tratando de valores discretos. Aqui a gente vai ter uma integral, porque a gente está tratando de valores contínuos. E aqui embaixo a gente tem um fator de normalização no discreto, que é a soma é o número total de ações, né? E aqui a gente também vai ter um fator de normalização, que também vai ser a soma total dos pesos, só que como é contínuo, né, a gente vai ter uma integral. A analogia é direta, tá bom? Então eu quero fazer um exemplo, vamos voltar para a ideia do nosso caldeirão que a gente tratou no penúltimo vídeo. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse caldeirão, tá? Vai encher ele de água, tá? E aquecer ele, pôr fogo embaixo, tá? Olhar para até o ponto de fusão do nosso caldeirão, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso exemplo do nosso caldeirão. E seguinte, tá? A gente tem aqui o nosso paraboloide, lá. E ele é sólido, né? Um sólido de rotação, então a gente vai. Ele nunca vai entender que isso aqui é o que eu tô querendo fazer. Tá bom. Bom, ele é um sólido, né? Aí eu vou lá e eu coloco fogo aqui embaixo. Tá? Já deu para notar que dotes artísticos eu não tenho. Tá? Botei fogo aqui. Até começar a entrar em ebulição lá, tá? Então é o seguinte, a ideia é que quando entrar em ebulição, o lado que está mais perto do fogo vai ser o lado que vai entrar primeiro, né? Então aqui vai chegar a 100 graus Celsius primeiro. Então vamos pegar a situação em que chegou a 100 graus Celsius
100 graus aqui, direto aqui embaixo, tá bom? E aí eu pergunto, vamos pensar que é um dia frio, tá? Um dia frio, a temperatura do ar fora do caldeirão é 0 graus, tá? Então aqui fora o ar tá a 0 graus Celsius, tá bom? Quanta energia a gente precisa tomar para ferver toda a água do caldeirão, tá? Como que, ou seja, a nossa temperatura inicial era 0 grau, era o gelo que acabou de derreter, tá? Não mudou a temperatura. Quanta energia eu vou pegar para pegar toda essa água e levar ela a 100 graus? Então vamos pensar. A temperatura da água nunca vai ser a mesma de acordo com cada nível do caldeirão, justamente porque aqui está perto do fogo e aqui não está perto do fogo, tá? Então a gente vai ter um gradiente de temperatura. A base que está mais perto da nossa fogueira, portanto é mais quente, né? A temperatura mais alta vai estar a 100 graus. E o topo vai estar a um valor menor. Vou fazer uma estimativa, vou aproximar aqui o nosso topo a 70 graus, tá bom? Só para fazer algum sentido, tá? Físico, mas... Tá, isso foi aproximado, não calculei, tá? A nossa temperatura, ela varia com a altura. Se ela varia linearmente, se a variação da altura varia linearmente, né, com uma altura em y, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que, lembrando que a equação que forma essa parábola era x igual a quadrado, né? Não, desculpa, y igual a x quadrado. Então a equação que forma essa parábola é y igual a x quadrado, tá? E a nossa diferença de temperatura, é de 30 graus, tá bom? Então a variação, se a gente pressupõe que ela varia linearmente com a temperatura, eu vou tomar o seguinte: a minha temperatura vai ser 100 vezes a nossa, os 100 graus, né? Menos 30 vezes o nosso fator da parábola vezes a altura. Então é isso, tá? É justamente isso, tá bom? Próximo passo, né? O nosso calor total, né? Que a gente precisa adicionar para ir da temperatura vezes... tem que ser relacionado com o volume, né? Do nosso caldeirão. Tá? Então a gente precisa pegar aqueles volumes em cada pedacinho, né? Onde tem menos volume a gente precisa de menos calor, onde tem mais volume precisa de mais calor, tá bom? Alguns pedaços tem, mas precisa de mais calor que outro. A base, né, do nosso caldeirão, tá? Vai ser a parte mais baixa, mas também, né, a parte mais quente, né, mas também é a parte com menor volume. Então, além dele estar mais perto do fogo, ela também tem um menor volume, então ela aquece mais rápido. E ele é mais largo no topo, né? Então ele tem mais volume, mais água, precisa de mais calor desse, tá? Então, para uma reta, a gente precisa, portanto, pegar quando a gente for calcular a nossa integral, a gente vai ter que usar partes horizontais. Portanto, se eu for pegar aqui alguma reta, né? Se a gente quiser fazer método de disco ou casca cilíndrica, eu vou ter que olhar a horizontal, porque a vertical varia, tá? A temperatura da vertical varia, a horizontal é constante. Então, a cada nível horizontal, a temperatura é constante, então a gente consegue usar retângulos horizontais no nosso cálculo, beleza? Então, para a gente resolver
esses pequenos retângulos, né, horizontais ao longo do eixo Y, a gente vai conseguir usar o método dos discos, sem problema, né? E aí calcula o calor necessário para cada disco e integra ele no total, no valor referente ao nosso dy, que é a nossa altura do nosso disco, tá bom? Esse é o esqueleto do problema que a gente vai resolver. Lembrando que esse valor aqui foi dado, tá bom? Ele foi dado. A gente não calculou, ele é dado. Então, a pergunta é, né, quanta energia a gente precisa tomar para ferver toda a água desse caldeirão, tá? Encontrado pela rotação de uma parábola. Tá? Então, vamos tomar que essa parábola tem a altura de 1 metro. Tá? Então, vou colocar aqui a altura é 1 metro. Vou colocar aqui ΔY é 1 metro. Tá bom? E o raio superior, aqui, o raiozão, vou colocar o diâmetro, né? Vou colocar 2 vezes o raiozão, vai ser 2 metros. Tá bom? Então a gente rotacionou essa parábola em cima do eixo Y, né? E o volume total é de aproximadamente 16 mil litros. Perdão, 1.600 litros, tá? Aproximadamente 1.600 litros de água, e a gente quer que a água, o total dela comece numa temperatura inicial de 0 graus, tá? Nosso problema, nosso T0 é 0 graus, que é a temperatura que está do lado de fora, e a gente assume que na temperatura final, a temperatura final vai ser dada por uma fórmula T igual a menos 300, a menos 30, né? Eu vou tomar aqui A igual a 1, é a equação para a nossa parábola satisfazer esses dois requisitos aqui, tá? Então, nosso A é igual a 1, então a nossa equação final para a gradiente de temperatura acaba sendo isso, tá bom? Então é importante perceber que a nossa temperatura inicial é uma constante, tá? Perdão, a nossa temperatura para cada nível horizontal é uma constante, tá? Então o método disco é beleza, a gente pode usar para calcular a nossa energia, no total para aquecedor. Se a gente tivesse usado o método das cascas cilíndricas, a gente teria problema, justamente porque a nossa temperatura varia entre o topo e a base do nosso caldeirão. Isso é importante frisar, a temperatura varia, então o método das cascas não vai dar certo aí. Então é melhor usar o método dos discos, justamente porque a temperatura é constante na horizontal. Bom? Se a gente usasse o método das cascas, a gente teria que resolver um segundo problema de cálculo, tá? Para encontrar quanto calor é necessário para aquecer cada casca. Então, vamos simplificar o nosso problema para um só e usar o dos discos. A equação da parábola, portanto, para ela satisfazer essas condições, vai ter que ser y igual a x². Tá? Essa é a nossa parábola, o nosso A é igual a, beleza? Então cada disco vai ter um raio, né? Um raio X, o raio disso aqui, o raio do disco, vai ser X igual a raiz de Y, tá bom? Esse é o tamanho do nosso raio, tá bom? Então, beleza. Então, e a altura dele vai ser dy. Para calcular a quantidade de energia que a gente precisa para adicionar isso, a gente vai ter a variação de temperatura, lembrando que a nossa energia vai ser igual à nossa variação de temperatura. Tem também a capacidade de calor lá, só que a gente não está falando de água, né? Vai dar 1, então não precisa dele, tá? Vai ser
ele vezes a variação de temperatura, né, vezes o volume, né, não precisa disso, porque é 1, né, então a gente vai ter a nossa variação de temperatura, tá, e vezes o nosso, eu vou colocar delta telinha, tá, não vou colocar delta telinha, não, porque a gente chamou de T a equação da temperatura, né, então T, tá, isso aqui vezes o volume, tá bom? Então, energia igual a TV. TV. Então, a nossa resposta vai ser o quê? A gente tá tratando isso em dy, né? A altura dele a altura dele é de 1 metro, né? Então, a gente a nossa resposta, no final das contas, vai ser... Eu nunca entendo por que a borracha não apaga aqui. Tá, pronto, agora apagou. Então, vamos lá. Então, a nossa resposta no final das contas vai ser a integral, né? Ela está indo da base, que é 0, até o topo, que é 1 metro, tá bom? A equação da temperatura é 100 menos 30y, ok? E o nosso volume do disco, né? O volume do disco é π vezes π vezes y quadrado, né? Não, desculpa, π vezes x quadrado, né? dy. Esse é o raio é x, né? Raio é x. Isso aqui, portanto, vamos lá. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vou apagar isso aqui, tá? Isso aí, a gente sabe que x quadrado é y, né? Então isso aqui a gente está tratando da integral de 0 a 1 de 100 menos 30y vezes π vezes y dy, tá? E aí a gente pode jogar esse y para dentro, então vai ficar 0 a 1 de 100y menos 30y ao quadrado, π dy, ok? E aí a gente, de novo, é só calcular primitivas, né? Para calcular a primitiva disso aqui, a gente vai ter 50, vai ter 50y quadrado, né? Menos 10y cubo, mas esse zero não, 10y cubo, e isso vai estar calculado, perdão, tudo isso vezes π, né? E isso vai estar calculado de 0 a 1. No zero, é óbvio que vai morrer, né? A equação zero, né? E no 1, a gente mantém, né? Não fez diferença nenhuma. Então a gente vai ter 50π menos 10π, isso dá 40π. E qual que é a unidade disso? Vai ser graus Celsius por metro cúbico, tá? Essa que a gente está fazendo. Nossa resposta tem unidade de graus por metro cúbico, tá? A gente precisa traduzir ela para alguma coisa mais familiar. Então a gente vamos traduzir ela por um fator de conversão, só para ver se isso aqui faz algum sentido, tá bom? Eu vou pegar esses 40π e eu vou multiplicar 40π graus Celsius por metro cúbico, aí vezes o fator de correção de 1 caloria, 1 caloria por 1 grau Celsius por grau Celsius vezes centímetro cúbico, né? E aí, que aqui a gente está fazendo a correção da capacidade capacidade calorífica, capacidade específica, calor específico, tá? E aqui a gente tem outra correção, a gente tem que 100 centímetros é 1 metro, é isso aqui vezes isso aqui elevado ao cubo, a gente vai ter que isso aqui vai dar 40π
vezes 10 a sexta, tá? Calorias, tá? Isso aqui vai dar 40π vezes 1000 quilocal. Ou seja, isso aqui tem aproximadamente 125 mil quilocal. 125 mil quilocal. Tá? Então, se a gente pensar que uma barra de, sei lá, uma barra de chocolate, tá? Uma barra de qualquer doce, sei lá, tem aproximadamente 250 quilocal. Então a gente precisa da energia de aproximadamente 500 barras de chocolate para aquecer o nosso caldeirão. Tá bom? Depois que a gente calcula, a gente pode calcular a temperatura final média, tá? A temperatura inicial é zero, né? Por causa da temperatura que é inicialmente constante do lado de fora, né? E a fórmula para a temperatura média ponderada a gente conhece. No nosso exemplo, a nossa função que descreve é a temperatura, ok? Então, no nosso exemplo, e o nosso peso, né? O nosso peso vai ser o volume de cada disco, né? É o volume de cada disco, porque é o disco que tem volume diferente, né? Os discos tem volume diferente justamente porque a gente não está falando de um cilindro, a gente está falando de um parabolóide. Então, a nossa temperatura média ponderada vai ser a nossa integral da nossa F, né? O nosso limite a gente conhece, a F é a nossa temperatura, e o W, que é o nosso peso, ele vai ser o volume do cilindro, tá bom? Isso calculado em dy, isso, e aí é o nosso fator de normalização, que vai ser a soma dos pesos, né? Que é nossa integral de 0 a 1 do nosso πy dy. Isso aqui vai dar 40π dividido por π sobre 2, isso aqui dá 80 graus, tá? 80 graus Celsius. Essa é a nossa temperatura média ponderada. Coisa importante para anotar, o peso da nossa temperatura mudou, ok? O peso muda, o nosso resultado esperado da média simples, justamente porque a gente não tem um cilindro, né? O calor também vem de baixo para cima, embaixo é mais quente que em cima tem um volume maior. Se a gente fosse calcular a média pelo método simples, que é a temperatura máxima menos a temperatura mínima, tá? Dividido por 2, né? O que a gente teria? A gente teria 100 em cima, né? Menos não, mais, né? Mais 70 embaixo, tá? Desculpa, 100 embaixo, 70 em cima, né? Isso dividido por 2, aqui a gente teria 85 graus. E não é, né? A gente sabe que isso aqui não é, isso aqui é diferente, né? Não é a mesma coisa. A estimativa, né? Se a gente tomasse a nossa média normal, obviamente seria maior que o resultado esperado, justamente porque em cima tem mais volume, a temperatura em cima é menor, então em cima acaba puxando mais, né? Pesando mais a temperatura de cima. Então vai estar mais, obviamente, o resultado tem que estar mais perto de 70 do que de 100. Então é razoável, né? O nosso resultado é razoável. Bom, então eu quero deixar agora um exercício. O exercício é o seguinte: na física tem uma coisa que é o centro de massa, né? Também pode ser chamado centroide na matemática. E o centroide de uma região planar, que é o centro de massa, é o ponto em que a região se equilibra perfeitamente. Se a gente colocar lá
um dedo só e segurar o plano, a coisa nesse ponto, ela não cai, ela fica perfeitamente equilibrada, tá? É como se fosse um prato, tá? Um prato na ponta daqueles paus que ficam girando lá no círculo, tá? As coordenadas do centro de massa de um centroide são dadas por uma média ponderada, tá bom? A coordenada x de um centro de massa, de um centroide, é x barra igual a integral do nosso x vezes xdA, tá? Dividido pela a nossa integral de dA. E onde o nosso dA é uma área, uma porção infinitesimal de área, um pedacinho de área, um quadradinho, com área zero, e a função de peso a média da média é o próprio x, tá bom? É a própria coordenada. De maneira similar, tá? O nosso y barra, que é o nosso y do centro de massa, também vai ser ydA dividido pela integral de dA, tá? E o exercício é encontrar o centroide, então encontrar a nosso x barra y barra da região parabólica limitada pelas equações x igual a menos 1, tá? X igual a 3, ok? E y igual... não, tem 2 mais. O y igual a x menos 1 ao quadrado e y igual a 4, tá bom? É esse o nosso exercício. Parece mais difícil do que é, então ele é bem simples de resolver. Então é isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.